Bem, parte do granito da Grande Pirâmide vem de mais de 800 quilômetros ao sul. É muito difícil para os arqueólogos explicarem como isso foi feito, usando apenas alavancagem e vantagem mecânica. Pode-se dizer, talvez eles tenham construído uma rampa e transportado as pedras por ela. Em 2017, cientistas que escaneavam a Grande Pirâmide descobriram algo impossível. Uma câmara secreta de 30 metros de comprimento, selada por dentro e sem entrada. Graham Hancock acredita que o que está lá dentro pode reescrever a história da humanidade. Mas a câmara é apenas a pista final. A verdadeira evidência, segundo ele, está esculpida em pedra erodida pela água, codificada em alinhamentos estelares que não deveriam existir e enterrada em uma camada de detritos cósmicos. Eis por que Hancock acredita que os antigos egípcios não construíram as pirâmides. As Anomalous Pyramid Eyes. Graham Hancock identificou várias inconsistências nas pirâmides, a começar pela sua precisão quase impossível. A estrutura foi construída com mais de 2,3 milhões de blocos, cada um encaixado com tanta precisão que nem mesmo uma folha de papel consegue deslizar entre eles. Alguns desses blocos pesam até 80 toneladas e disse que foram extraídos de Aswan, a quase 500 metros ao sul. No entanto, não há evidências de como esses blocos foram movidos, erguidos ou colocados com tamanha perfeição. Os egípcios documentavam praticamente todos os aspectos da vida cotidiana. Contudo, não deixaram uma única imagem de como essa tarefa era realizada, um detalhe que Hancock considera extremamente suspeito. Hancock também chama a atenção para a base da pirâmide, uma fundação que abrange 5,2 hectares e ainda assim permanece nivelada com uma precisão de menos de 2,5 centímetros. Mesmo com a tecnologia a laser atual, alcançar esse grau de precisão seria um feito notável. No entanto, segundo os egiptólogos, tudo foi feito em apenas 20 anos. Hancock analisa os números. Considerando jornadas de trabalho de 10 horas com equipes trabalhando o ano todo, os construtores precisariam extrair, moldar, transportar e posicionar com perfeição um bloco de 2,5 toneladas a cada 4 ou 5 minutos, continuamente, durante 2 décadas. Sem pausas para almoço, sem erros, sem atrasos. Para Hancock, a matemática por si só sugere que algo não bate certo. Mas é na orientação da pirâmide que Hancock hesita. Seus lados estão alinhados quase perfeitamente com o norte verdadeiro, com uma diferença de apenas 0,05 deg, uma precisão que até mesmo os construtores modernos tiveram dificuldade em igualar. No entanto, de alguma forma, há mais de 5.000 anos, isso foi alcançado com ferramentas e métodos que ninguém consegue explicar claramente. Os antigos egípcios eram astrônomos habilidosos, sim, mas esse nível de precisão aponta para uma compreensão mais profunda da própria geometria da Terra, que Hancock acredita não ter nascido no Egito. Mas o mistério se aprofunda quando se examina o que se encontra dentro das pirâmides. Os corredores serpenteiam com precisão matemática, subindo e descendo pela pedra como um labirinto projetado. Em seu centro, encontra-se uma câmara esculpida inteiramente em granito, uma sala com baixa vibração no ar e um zumbido que persiste mesmo em silêncio. Testes modernos revelam que os aposentos do rei ressoam em frequências acústicas mensuráveis devido às suas dimensões precisas e à sua construção em granito. Apesar dessa complexa precisão, o interior parece quase vazio. Não há inscrições, oferendas ou mesmo orações aos deuses. Cada túmulo real do antigo reino é repleto de textos destinados a guiar a alma para a vida após a morte. Mas aqui, nem mesmo o nome do faraó Khufu, exceto por uma tênue marca vermelha de pedreira encontrada em uma cavidade superior. Uma marca cuja autenticidade ainda divide os pesquisadores. Hancock acredita que essa ausência foi deliberada, como se os construtores estivessem fazendo uma declaração que nada tinha a ver com a morte. A história nos conta que a Grande Pirâmide foi construída com cinzéis de cobre, trenós de madeira e cordas, os instrumentos comuns da Idade do Bronze. No entanto, essas ferramentas não conseguem cortar granito com eficácia.
Pedreiros modernos tentaram replicar o trabalho e falharam, incapazes de igualar a precisão limpa e simétrica encontrada nos blocos de pedra de Gizé. As superfícies são tão finamente moldadas que parecem usinadas, não talhadas à mão. E se tal habilidade artesanal foi realmente alcançada com ferramentas primitivas, Hancock pergunta: onde estão as evidências? Há, no entanto, um fragmento do registro antigo. Uma única pista, ou talvez uma distração. O papiro espelho, descoberto em 2013, é o documento escrito mais antigo já encontrado no Egito. Trata-se de um registro de trabalho de um funcionário chamado Espelho, que descreve o transporte de pedras de revestimento de Tura para Gizé. Essencialmente, um manifesto de entrega. Ele registra a logística, mas não revela nada sobre o projeto da pirâmide, sua engenharia ou a precisão necessária para alcançar o que ainda está de pé hoje. Para Hancock, é como encontrar um recibo de envio de peças e afirmar que ele explica como construir um computador. As evidências geológicas de Hancock. Graham Hancock acredita que as pirâmides de Gizé são a herança de uma civilização muito mais antiga, muito mais avançada e agora em grande parte perdida no tempo. Hancock argumenta que milhares de anos antes do reinado de Quelps, uma cultura esquecida possuía um domínio surpreendente da astronomia, geometria e engenharia, que mais tarde chegaria aos egípcios de forma fragmentária. Suas evidências geológicas se concentram na esfinge, não nas pirâmides em si. No início da década de 1990, o geólogo da Universidade de Boston, Dr. Robert Shook, examinou o recinto da esfinge e descobriu algo que desafiou a egiptologia em sua essência. As paredes de calcário que circundam o monumento apresentavam fissuras verticais profundas e padrões ondulados. A erosão, segundo a conclusão de Shook, só poderia ter sido causada por chuvas torrenciais e contínuas, e não por vento ou areia. O Egito não experimentava chuvas desse tipo desde aproximadamente 7.000 a.C., milhares de anos antes dos faraós. Mas a análise de Shook abriu caminho para repensar toda a Gizé. Os templos do Vale e da Esfinge, esculpidos na mesma rocha matriz da própria Esfinge, exibem os mesmos padrões profundos de erosão causados pela água. Se esses monumentos formaram um complexo unificado, argumenta Hancock, todos podem ter a mesma origem incrivelmente antiga. As pirâmides que se erguem logo além, construídas com o mesmo tipo de calcário, estão próximas o suficiente para sugerir uma possível conexão. No entanto, essa teoria permanece especulativa e amplamente contestada entre os egiptólogos, que insistem que a erosão foi causada por vento e areia. Mas Hancock acredita que as pedras são apenas a primeira pista. O rastro continua no céu, onde a próxima evidência está inscrita entre as estrelas. Evidências astronômicas. Hancock acredita firmemente que a cronologia aceita, que situa a Grande Pirâmide cerca de 2.560 anos antes de Cristo, não passa de uma ilusão. Para provar isso, ele aponta outra pista escondida dentro da própria pirâmide, a Câmara do Rei, onde dois estreitos poços se elevam em ângulos precisos, um alinhado com o cinturão de Órion e o outro com a estrela Sírius. Esses não são dutos de ventilação aleatórios. Hancock acredita que foram projetados intencionalmente para atingir estrelas específicas durante certos eventos épicos, formando uma assinatura astronômica deixada pelos construtores que queriam marcar seu lugar no cosmos. Tal precisão teria exigido um conhecimento exato dos céus, da lenta sucessão dos equinócios, dos ciclos estelares e do ritmo do céu noturno ao longo de dezenas de milhares de anos. Hancock argumenta que esse nível de domínio astronômico não se encaixa na quarta dinastia egípcia. As descobertas do pesquisador Robert Bauval, conhecidas como a teoria da correlação de Órion, que surgiram em meados da década de 1990, reforçam o argumento de Hancock. Bauval propôs que o layout das três grandes pirâmides não foi acidental. Quando plotados de cima, seu alinhamento. O padrão espelha o do cinturão de Órion com uma única e crucial discrepância. A menor pirâmide, a do faraó Manori,
está ligeiramente desalinhada, assim como Mintaka, a estrela mais fraca, está deslocada da linha formada por Al-Natak e Al-Nam. A correspondência era exata demais, argumentou Boval, para ser mera coincidência. A maior pirâmide, pertencente a Khufu, alinhava-se com Al-Nitak, a estrela mais brilhante, enquanto a pirâmide central, do faraó Khafres, coincidia com Al-Nolam. Juntas, elas formavam um mapa terrestre dos céus. Mas o que Boval descobriu em seguida levaria a teoria muito além da mera coincidência. Ao projetar o céu para trás, usando um software astronômico, ele descobriu que o formato das pirâmides só correspondia perfeitamente ao cinturão de Órion como ele aparecia por volta de 10.500 anos antes de Cristo, e não durante a era em que os egiptólogos afirmavam que elas foram construídas. Naquela data anterior, Órion estaria pairando diretamente acima do planalto de Gizé, no ponto mais baixo de seu ciclo celeste. Um momento que os antigos observadores do céu podem ter interpretado como o renascimento dos céus. Na mitologia egípcia, Órion era associado a Osíris, o deus da ressurreição e do equilíbrio cósmico. Baal argumentou que o alinhamento das pirâmides era geometria sagrada e uma tentativa deliberada de espelhar os céus na terra. O próprio Nilo, que flui a leste das pirâmides, espelha a Via Láctea, formando uma contraparte terrestre para o rio celestial que serpenteia pelos céus. Ainda mais impressionante é como a estrutura interna da pirâmide se conecta a essa ligação estelar. O eixo sul, que parte da Câmara do Rei, aponta diretamente para Al-Netak, a estrela mais brilhante do cinturão de Órion, enquanto o eixo norte se alinha com Thuban, a estrela polar, como era vista 2.500 anos antes da Era Comum. Essa dupla orientação, observa Hancock, indica uma compreensão complexa de múltiplas epopeias, um projeto destinado a preservar dados astronômicos ao longo dos tempos. Os construtores, quem quer que fossem, parecem compreender que o eixo da Terra oscila lentamente, num ciclo que leva cerca de 26.000 anos para se completar. Essa lenta deriva, chamada precessão dos equinócios, faz com que as estrelas mudem de posição ao longo dos séculos. No entanto, a história nos conta que esse movimento só foi descoberto quando o astrônomo grego Hipparchus o identificou nos séculos BC. Então, como os construtores das pirâmides poderiam ter codificado um fenômeno que a ciência moderna só reconheceu milênios depois? Ou a história está incompleta, ou alguém observava os céus muito antes de pensarmos nisso. Essa é uma das evidências mais convincentes de que os construtores das pirâmides herdaram um conjunto de conhecimentos astronômicos avançados de uma civilização muito mais antiga que a egípcia, uma cultura que compreendia os longos ciclos celestes e buscava preservar esse conhecimento por meio da arquitetura. Hancock expande as descobertas de Baal para além do Egito, abrangendo o mundo todo. Ele identifica monumentos antigos que, em sua visão, exibem as mesmas estruturas celestes, cujos alinhamentos parecem acompanhar constelações específicas ou eventos equinociais. No México, Hancock acredita que a Avenida dos Mortos em Teotihuacan se alinha com o cinturão de Órion, espelhando o padrão de Gizé do outro lado do oceano. No Camboja, ele propõe que os templos de Angkor Wat foram dispostos para refletir a constelação de Draco e as posições dos solstícios, codificando os movimentos do céu do norte. E na Inglaterra, ele sugere que o alinhamento preciso de Stonehenge com o nascer e o pôr do sol nos solstícios pode marcar não apenas as estações do ano, mas também o lento movimento das procissões. Embora essas conexões permaneçam especulativas e sejam baseadas em hipóteses, e não em consenso arqueológico estabelecido, Hancock as vê como evidência de uma rede de conhecimento cósmico disseminada pelos continentes pelos sobreviventes de um mundo desaparecido. Mas ele não se limita a teorizar. Ele também aponta para evidências de um cataclismo tão vasto que pode ter apagado sua civilização da história e enterrado sua memória sob as areias do tempo, o impacto do Dus mais jovem. Em 2007, um grupo de cientistas propôs a hipótese do impacto de um cometa ou asteroide mais jovem. Um fragmento de cometa ou asteroide que se desintegrou na atmosfera da Terra, lançando fogo sobre vastas regiões do planeta. Incêndios florestais devastaram a região.
A fuligem escureceu os céus e as temperaturas globais despencaram em poucos meses, levando o planeta de volta a condições próximas às glaciais por mais de 1000 anos. Hancock acredita que essa misteriosa anomalia climática marcou o fim da civilização esquecida que pode ter construído as pirâmides. A hipótese do impacto do duno mais recente permanece em debate científico. Embora evidências de nanodiamantes e materiais de impacto tenham sido encontradas em vários locais, alguns geólogos argumentam que existem explicações alternativas. Mas Hancock se concentra no que é indiscutível. Algo causou uma mudança climática repentina e severa há 12.800 anos, que interrompeu fundamentalmente a civilização humana. Em todos os continentes, os vestígios desse evento ainda permanecem no solo. Geólogos identificaram uma fina camada escura de sedimentos, conhecida como tapete negro, que aparece em mais de 50 sítios arqueológicos na América do Norte e em outros lugares, separando o mundo de animais da era glacial e primeiros caçadores-coletores da paisagem árida que se seguiu. Dentro dessa camada, os cientistas encontraram nanodiamantes, partículas ricas em irídio e minúsculas esferas vítreas chamadas microesferas, que se formam apenas sob calor e pressão extremos, como os produzidos por um impacto cósmico. Materiais como vidro fundido, quartzo impactado e vestígios de carbono em alta temperatura sugerem ainda que a Terra sofreu explosões poderosas o suficiente para vaporizar rochas e derreter areia. Os pesquisadores acreditam que as consequências foram catastróficas. As evidências sugerem que a cultura Clovis, uma das sociedades mais antigas conhecidas na América do Norte, desapareceu do registro arqueológico quase da noite para o dia. Vastas manadas de mamutes, preguiças gigantes e tigres dentes de sabre desapareceram, juntamente com mais de 70% dos grandes mamíferos do continente. Os rios mudaram de curso, as linhas costeiras se deslocaram e o clima mergulhou num domínio gélido que durou mais de 1 milênio. A própria humanidade foi forçada a recuar, sobrevivendo em refúgios dispersos enquanto o velho mundo congelava sob tempestades de cinzas e neve. Contudo, nem todos pereceram. Hancock acredita firmemente que alguns sobreviventes viveram para transmitir fragmentos de seu conhecimento para a geração seguinte no Egito, na Mesopotâmia e na Mesoamérica. Ele aponta Göbekli como uma de suas principais evidências. Descoberta em 1994 pelo arqueólogo alemão Klaus Schmidt, sua construção data de mais de 11.000 anos, o dobro da idade de Stonehenge, mais antiga que as primeiras cidades da Mesopotâmia e muito mais antiga que as pirâmides do Egito. Mas Hancock não está focado apenas em quando foi construído. Ele está perguntando quem o construiu e o que isso implica. Os arqueólogos concordam que os construtores eram caçadores-coletores que não possuíam fazendas, cerâmica, ferramentas de metal ou aldeias permanentes. Mesmo assim, eles esculpiram pilares de calcário de 20 toneladas que se erguem como uma gigantesca torre de chá e figuras humanas estilizadas com braços, mãos e cintos levemente gravados. Ao redor delas, entalhes intrincados de raposas, abutres, escorpiões, serpentes e símbolos abstratos preenchem as faces de pedra com significados que ninguém compreende completamente. Os pilares erguem-se em perfeita geometria e estão alinhados com pontos-chave no horizonte. Alguns pesquisadores acreditam que esses alinhamentos acompanham constelações ou eventos do solstício, sugerindo um profundo conhecimento deliberado das estrelas. Há também o mistério de seu enterro. Milhares de toneladas de terra foram deliberadamente compactadas ao redor de Göbekli Tepe, preservando-a com uma precisão inconfundível. Hancock acredita que nenhuma força natural fez isso. Alguém a enterrou propositalmente como um ato de preservação contra uma catástrofe. Mas o que torna Göbekli Tepe verdadeiramente perturbador é a sua idade. Foi construída exatamente no momento em que o dos mais jovem terminou. Hancock insiste que essa coincidência de datas não é mera casualidade. No entanto, ele afirma que mesmo este local pode não ser o vestígio mais antigo daquele mundo perdido. Nas profundezas da própria Grande Pirâmide, uma última pista foi descoberta: o vazio oculto. Em 2017, o projeto de escaneamento das pirâmides utilizou terimografia de muons avançada, uma forma de imagem por raios cósmicos, para observar o interior da Grande Pirâmide de Quéops sem perfurar ou danificar a estrutura.
O que eles descobriram surpreendeu a comunidade científica. Uma câmara oculta com cerca de 30 metros de comprimento, localizada diretamente acima da grande galeria. A cavidade era tão grande que poderia acomodar um pequeno avião de passageiros. No entanto, o que era e por que existia permanece um mistério sem resposta. A câmara está selada dentro do núcleo da pirâmide, perfeitamente alinhada ao longo de seu eixo interno, sem entradas, passagens visíveis ou inscrições que sugiram uma função conhecida, mas a precisão de seu posicionamento, equilibrada entre as câmaras do rei e da rainha, implica uma intenção deliberada e não um acidente estrutural. Os egiptólogos rapidamente propuseram que o vazio poderia servir como uma cavidade de alívio, um espaço oco destinado a reduzir a pressão nas câmaras abaixo. Mas a explicação não se encaixa perfeitamente. As câmaras de alívio conhecidas acima da câmara do rei são pequenas, sobrepostas e rudimentares. Nada parecido com o vasto espaço simétrico e completamente isolado detectado aqui. Alguns pesquisadores acreditam que esta câmara pode ter sido construída para proteger algo inacessível. Seu isolamento também pode significar que ela nunca foi destinada à entrada de humanos. Mas o que a torna ainda mais impressionante é a precisão de sua construção. Mesmo com ferramentas modernas, engenheiros observam que construir uma cavidade perfeitamente equilibrada no interior da pirâmide, invisível da superfície e simetricamente alinhada com seus espaços internos, exigiria um conhecimento de mapeamento interno e distribuição de carga que supera as ferramentas da Quarta Dinastia. Mais recentemente, levantamentos sísmicos e de radar de penetração no solo ao redor do Planalto de Gizé detectaram anomalias adicionais em forma de L sob o complexo da pirâmide. Essas formações subterrâneas sugerem a possibilidade de túneis ou câmaras que se estendem da base da pirâmide em direção à borda do Planalto, partes de um plano arquitetônico que permanecem completamente inexplorados. Os dados também mostram que essas anomalias convergem ao longo do mesmo eixo vertical do vazio oculto acima da Câmara do Rei, sugerindo um sistema interconectado que se estende das profundezas do solo até o topo da estrutura. Para Hancock, essa é a prova definitiva. Se a pirâmide fosse simplesmente o túmulo de Quéops, por que construir uma enorme câmara selada e inacessível? Por que criar passagens subterrâneas sem função funerária? Sua teoria é que o vazio é um cofre construído pelos sobreviventes da dinastia Dus, mais jovem, para preservar conhecimento, cálculos astronômicos, princípios de engenharia e fórmulas matemáticas. O conhecimento de uma civilização que sabia que a catástrofe estava por vir. A pirâmide não foi construída para homenagear um faraó. Ela foi construída para sobreviver ao fim do mundo e levar o conhecimento para a próxima era. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no próximo vídeo na sua tela. Obrigado por assistir.